Oi pessoal, nós estamos mais uma vez aqui com o nosso Fé e Psicologia. Antes de falarmos sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, você que tem assistido as nossas postagens. Eu espero, nós queremos que vocês estejam sendo muito abençoados e alcançados aí por tudo aquilo que nós temos feito. Hoje nós vamos falar sobre um tema que também é bem pertinente para a nossa época. Nós vamos falar sobre loucura e sabedoria. Queremos confrontar um pouco essas duas coisas, pensar um pouco sobre isso. Em um mundo em que nós vivemos, onde a impressão que às vezes nós temos é que as pessoas cada vez mais estão ficando loucas, estão se perdendo, perdendo a direção, sem saber no que pensar. Hoje nós queremos fazer um pouco desses comentários em cima desse assunto. A Brênia ela vai fazer aqui para nós uma abertura, uma introdução sobre como nós podemos entender esse tema, como nós podemos tratar isso, como nós enxergamos essa questão de loucura, como nós enxergamos essa questão da sabedoria. Traz para nós aí um pouco nesse início de como nós podemos enxergar isso. Então, tem um versículo que diz que os homens naturais discernem as coisas de forma natural e os espirituais conseguem discernir as coisas de Deus. Ou seja, a gente só consegue discernir o que Deus traz para a gente só consegue obter a revelação de Deus através do Espírito. E aí, através desse ser natural, que só consegue entender as coisas naturais, a gente vê os seres humanos que agem pela via da razão, E o que seria essa sabedoria, essa loucura? A loucura seria esses pensamentos desordenados que estão fora do padrão da sociedade, que é considerado pela sociedade uma anomalia, porque não se encaixa no padrão. E a sabedoria o que seria? Seria um nível alto de conhecimento, seria um nível alto de orientação, de ciência. E aí o que foge desse padrão natural do ser humano, desse padrão de raciocínio, o que é raciocinar? É você conseguir encaixar um fato, relacionar um fato com um acontecimento, de forma que a partir disso você consiga ter algum julgamento, alguma reflexão sobre, coisas que façam sentido. Sim. Isso é raciocinar. E aí o que foge desse padrão, o que não faz sentido para o ser humano, o que não tem como explicar para o ser humano, é considerado loucura. Okay. É visto aí como loucura. Perfeito. Eu acredito que nós conseguimos fazer um paralelo, e acaba sendo um paralelo um pouco até estranho, quando nós pensamos na questão da Bíblia, e como a Bíblia aborda um pouco esse tema sobre loucura e sabedoria. Porque, como você disse, para nós a loucura é tudo aquilo que foge a um determinado padrão. E, por incrível que pareça, a Bíblia às vezes ela contraria padrões que para nós, seres humanos, seriam normais. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a loucura de Deus ela é mais sábia do que os homens. Então vamos pensar um pouquinho nisso. A loucura de Deus ela é mais sábia do que nós. Isso significa dizer que se houvesse a possibilidade de Deus ser louco, ainda assim a loucura dele estaria acima da nossa sabedoria. Claro que nós sabemos que é impossível Deus ser louco, mas se isso fosse possível, ainda assim seria bom que nós homens nos apegássemos à loucura de Deus, porque essa loucura ainda seria mais sábia do que nós homens. Então veja como isso contraria os nossos padrões de loucura. E é interessante que, por outro lado, a Bíblia também vai dizer que, ali no livro de Romanos, que os homens, eles achando-se sábios, eles pensando serem sábios, eles se tornaram loucos. Ou seja, a nossa sabedoria, aquilo que nós acreditamos ser sabedoria, aquilo que para nós é um padrão de sabedoria, talvez para Deus isso seja loucura. Pois é, a partir disso aí se dá aquele versículo de Isaías 55:8, que fala que os pensamentos de Deus
são maiores que os nossos pensamentos. Exato. E ainda nesse versículo ainda tem o exemplo de como a distância entre a terra e o céu, é a distância dos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Ou seja, só da gente conseguir discernir as coisas pelo Espírito de Deus já é loucura para o homem. Exatamente. Só da gente discernir no Espírito já é loucura para o homem, porque já não está discernindo mais de forma natural. Está fugindo do padrão natural do homem. Sim. Então só disso aí já é considerado loucura. O que seria, a partir disso aí, se deu o Holocausto brasileiro? O que foi o Holocausto brasileiro? Foi os maus tratos aos pacientes que foram trazidos para o hospital de Barbacena, o Hospital Colônia de Barbacena. Sim. Desses pacientes que estavam lá, 70% não precisavam de tratamentos. Não eram pacientes que tinham realmente algum transtorno mental. Eram pessoas que estavam fugindo do padrão da sociedade, que não concordavam com algum tipo de política. Eram mulheres que engravidaram antes do casamento. Eram filhos que a família não queria, que a família rejeitava. Isso lembra bastante o Holocausto mesmo, né? Que aconteceu lá entre os judeus. Né? Sim, eram pessoas que fugiam do padrão de raciocínio, padrão da razão humana, padrão do natural humano. Né? Eram pessoas que eram consideradas loucas pela sociedade, que não tinham um pensamento conforme o padrão mesmo. Ok. E pensando ainda nessa ideia de como a Bíblia ela vai mostrar para nós um pouco dessa contradição entre loucura e sabedoria, e que, quando eu digo contradição, eu quero dizer, ou seja, essa quebra daquilo que para nós é sabedoria e daquilo que a Bíblia trata como sabedoria. Né? Nós vamos perceber que a Bíblia ela vai mostrar para nós alguns sinais, ela dá para nós alguns sinais sobre o que de fato parece loucura. Né? Perceba, por exemplo, quando Davi ele decide lutar contra Golias. Sempre quando nós falamos sobre fé, eu acredito que a fé ela se aproxima um pouquinho da loucura. Porque Davi, quando ele decide lutar contra Golias, ele decide, para nós, olhando humanamente falando, isso era uma loucura, porque Golias era muito mais forte, era muito maior. Davi não tinha condição alguma de vencer aquela luta. No entanto, ele, de uma maneira meio louca, ele diz, não, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. É uma fé que se aproxima bastante de uma loucura. Imagine você, quando Elias ele vira para os profetas de Baal ali, ele diz, olha, eu quero fazer um desafio para vocês. Vocês oram, e vocês oram ao seu Deus, eu também vou orar ao meu Deus. E aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Imagine vocês, aquelas pessoas que estavam ali olhando, e eles diziam, ficou doido, né? Porque como que vai cair fogo do céu? Então, essa ideia de como Deus ele trabalha, essa ideia da loucura, pensando na nossa fé. Inclusive, a Bíblia vai dizer que a nossa fé, ela é loucura para aquelas pessoas que não acreditam. Mas para quem acredita, é o poder de Deus que vai se manifestando ali, o poder de Deus que está se manifestando aqui agora. É meio louco, né? É uma coisa que não se pode explicar. Imagina, por exemplo, a gente pensar na loucura do amor de Jesus por nós. E eu quero que você que está nos assistindo agora, pense um pouquinho nisso. Pense em como Deus é loucamente apaixonado por você. Porque só alguém muito louco, como Jesus, poderia deixar o céu e dizer, olha, eu vou lá na terra e vou morrer por aquelas pessoas. Eu vou ser crucificado, eu sei que eu vou ser crucificado, eu sei que eu vou morrer uma morte muito difícil. E imagine que Jesus ele estava ali sendo servido pelos anjos, ele estava ali tranquilo lá no céu. E de repente ele diz, mas eu sou apaixonado por eles. E isso beira a loucura. Alguém que se dispõe a morrer numa cruz por pessoas como nós. Isso é loucura. Pois é, eu acho assim, interessante a gente enaltecer aqui que hoje em dia, né, o Evangelho, você trazer o Evangelho, pregar a morte de Cristo, pregar esse amor de Deus, é loucura mesmo, porque está sendo pregado pelo Espírito, né? Se não for pelo Espírito de Deus, Deus não se dá a conhecer aos homens.
Deus só é conhecido aos homens através do Espírito dele. E aí, nessas condições, o Evangelho ser pregado é pregado como uma coisa louca mesmo, está fora do padrão. E geralmente as pessoas não gostam de se parecerem tolas e loucas uma perto da outra. E aí dessa forma as pessoas elas passam o Evangelho, pregam o Evangelho de uma forma mais aceitável, de uma forma mais normalizada no padrão. Sim. E aí o Evangelho aos poucos ele tem deixado de ser essa pregação louca, né? essa loucura da pregação mesmo. Exatamente. E aí, às vezes o Espírito Santo fala para fazer alguma coisa, Deus manda fazer alguma coisa, e a pessoa tenta raciocinar aquilo, fazer isso não faz sentido para mim. Então eu não devo fazer, às vezes isso é só uma coisa da minha cabeça. Mas na verdade, aquilo que é trago por Deus não vai fazer sentido para a gente mesmo. Não vai fazer sentido para a nossa razão humana, para a nossa naturalidade. Porque é trago pelo Espírito. Exatamente. Então, tudo que vem de Deus para nós é loucura mesmo, né? Então, é isso que traz a loucura da pregação. A gente não precisa ser um evangelho rígido, né? Uma coisa padronizada, uma coisa robotizada, automática, porque existe essa loucura da pregação, esse espontâneo, né? Esse querer ser louco mesmo na presença dele, assim. Exatamente. E eu acho que a gente precisa, é tão importante a gente pensar nesse tema nos nossos dias, né? Porque tanta coisa às vezes tem sido traga como uma ideia de sabedoria, como uma ideia de que esse é o certo e tem se perdido tanto a visão do quanto é bom ser louco por Jesus. Eu acredito que loucura mesmo é viver uma vida inteira longe desse amor, longe de Deus, né? Eu espero muito que você que está nos assistindo agora decida-se ser tão apaixonado por Jesus quanto Ele é por você, né? Porque essa loucura da pregação, essa loucura do Evangelho, só de falar sobre isso aqui, isso é tão gostoso, isso é tão bom quando nós nos lembramos da importância de Jesus na nossa história, da importância da loucura do amor de Jesus na nossa história. Então, se em algum momento você desejar confrontar loucura e sabedoria, lembre-se que ser sábio é ser louco por Jesus. Sabe, ser sábio é amar a Jesus acima de todas as coisas, porque Ele sempre, os pensamentos dele sempre serão mais altos do que os nossos, e até mesmo a loucura dele sempre será mais sábia do que a nossa sabedoria. Você quer falar mais alguma coisa aí, Brênia, em cima disso? Não, está finalizado. Olha, eu quero aproveitar e dizer para vocês que daqui a uns dias nós vamos ter uma surpresa, uma novidade para vocês, né? Não vou contar o que é a novidade não, mas daqui a uns dias a novidade vai chegar para vocês, vai ser algo bem legal e a gente vai estar trazendo isso também aqui no nosso canal. Lembrando a vocês que a Brênia, ela é psicóloga, né, de formação, eu sou pastor, ela é psicóloga, e caso você queira, né, uma conversa, um bate-papo aí mais próximo com ela, você pode entrar em contato com ela pelo telefone ou pelo WhatsApp. Sim, vai ficar aí, vou deixar um link aí na página do canal, e aí vocês podem estar entrando em contato comigo por lá. Legal. Pessoal, obrigado e obrigado por nos assistir. Esperamos que você seja muito abençoado através das palavras que nós temos trago aqui para você.